Olá pessoal, prazer, meu nome é Pedro, sou especialista de implantação aqui na RWTech. Vou hoje estar falando com vocês sobre a parte ali de horários, de escalas, né? Então, quando você aí começa a operar o sistema, você entende que você precisa naquele momento, a partir de agora, criar os seus horários, criar a sua escala, né? Para que o seu funcionário tenha um compromisso ali com você no seu dia a dia. Então, quando eu crio um sistema, eu coloco que o João da Silva, por exemplo, ele trabalha ali das 8 ao meio-dia, da 1 às 5. Para que eu crio esse horário? Justamente porque se o João chegar às 7 horas da manhã, o sistema vai entender que, olha, ele tinha que chegar às 8, ele chegou às 7, portanto, vamos dar uma hora extra para aquela pessoa, ele tinha que chegar às 8, chegou às 9, então vamos dar uma hora de atraso, ou jogar tudo isso no banco, né, positivo, negativo ali dentro da plataforma. Pouco importa. O importante ao criar um horário dentro do sistema é justamente isso, você informar dentro da plataforma o que você combinou, né, com o seu funcionário, o que ele tem que cumprir ali minimamente para que você possa bonificar quando ele passar do combinado e que você possa punir quando ele não cumprir com aquilo que foi especificado, tá legal? Pessoal, a gente vai passar por escalas, horários, tipos diferentes de horários noturnos, né? Então tem bastante conteúdo aí pra gente passar hoje, tá? Mas a gente vai começar pelo mais básico. Vamos começar então acessando aqui a plataforma, vindo na parte de cadastros, horários, tá? Depois a gente fala dos detalhados. Dentro do cadastro de horários, o sistema vai abrir uma tela onde todos os horários que você tiver ali dentro da plataforma, né, você vai ver ele ali dentro do sistema para você. Pessoal, deixa eu só rapidinho aqui trocar a conta. Acabei entrando na outra conta aqui, eu quero usar a conta que eu uso para demonstração. Então, novamente, né, cadastra os horários, que é onde a gente vai cadastrar os nossos horários, e o sistema vai trazer ali para você, né, as suas contas dentro da plataforma. Gente, se você está começando agora, isso aqui vai estar vazio. Se você já está rodando aí, né, com certeza já tem ali um horário criado dentro da plataforma. Mas, caso você queira criar um do zero, canto superior direito no botão adicionar horário. Ao clicar sobre ele, ele vai abrir uma tela. E, gente, aqui é onde você vai criar todo o seu horário. A gente vai explorar todo esse menu junto aqui, né, o que significa cada um dos campos aqui dentro da plataforma. Então vamos lá. Primeira coisa a ser feita é dar uma identificação para esse horário. Então todo o horário dentro da plataforma, ele precisa ser identificado. Aqui, né, muitas pessoas acabam colocando um nome complicado como horário padrão 1, horário padrão 2, horário padrão 3. Gente, não compliquem, tá? Quando você vai cadastrar um funcionário dentro do sistema, você vai escolher o horário para aquela pessoa pela identificação, pelo seu nome. Então, hoje você sabe o que é padrão 1, o que é padrão 2, o que é o horário A, B, C, mas daqui a 3 meses, quando você estiver cadastrando um funcionário novo, pode vir a acontecer de você não saber, né? Então aí você vai ter que voltar, analisar, ver o que você criou ali. Então, quando for criar um horário, gente, não fujam do básico. Horário do administrativo, das 8 às 17. Perceba que o nome do meu horário, ele mostra ali que time ele pertence, horário de entrada, horário de saída. Se amanhã eu tiver um administrativo que pega das 10 às 19, é só eu criar um próximo horário, né? E aí falar que eu também tenho outro time administrativo, só que esse é das 10 às 19. E quando eu for cadastrar um funcionário, eu escolho. O João é de qual horário? Então, por isso que é importante o nome e também o horário, tá? Uma sugestão minha aqui de uma prática de bom uso. Antes da gente falar desse menu aqui de cima, que é um menu chamado referência, eu já queria pular diretamente aqui para baixo, para a gente entender por que esse menu aqui é importante. Então, nessa minha empresa aqui, a gente trabalha, né, no horário comercial de segunda a sexta-feira, das 8 ao meio-dia e das 13 às 5 horas. Quando eu vier aqui marcar segunda-feira, indicando para o sistema que, olha, eu quero, né, eu preciso que o meu funcionário trabalhe na segunda, ele vai entender que segunda é um dia de trabalho e vai abrir alguns campos aqui na frente, te perguntando, né, que horas que essa pessoa trabalha. Então, que horas que eu espero que ela bata ponto? Eu espero que ela chegue às 8, eu espero que ela saia para almoçar ao meio-dia, volte a 1 e finalize às 17. Pronto. Tecnicamente, é isso. A segunda-feira já está pronta. Quando eu marcar a terça novamente, eu vou ter que falar que eu espero que o funcionário chegue às 8, meio-dia, da 1 às 17. Então, estão percebendo que eu estou tendo que criar o meu horário dia a dia, horário a horário na mão. Cada uma das marcações eu estou marcando no sistema. Para isso, então, já serve aquele menu que eu havia pulado aqui em cima.
Pessoal, ele é um menu realmente para te ajudar, tá? Normalmente o horário do funcionário, ele é algo ali padrão, né? Então o horário que eu trabalho na segunda é o mesmo na terça, é o mesmo na quarta, é o mesmo na quinta, é o mesmo na sexta. Não tem por que eu estar preenchendo tudo na mão. E aquele mesmo horário que a gente viu, eu vou estar preenchendo ele dentro dos campos chamados períodos. Então, ó, das 8 ao meio-dia, da 1 às 17. Eu estou indicando para o sistema que, o dia do meu funcionário é dividido em duas partes, em dois períodos, ou seja, em dois momentos do dia, ele está disponível para a empresa. Ele chega para trabalhar, primeiro período, das 8 ao meio-dia, sai para o seu almoço, 1 hora depois ele volta, iniciando o seu segundo período, e finaliza às 17, tá? Lembrando, tá? Muita gente confunde achando que, beleza, seu trabalho de manhã é o primeiro período, né? Não, pessoal, o primeiro período é a primeira parte do dia que o funcionário vai trabalhar para você. Se você tem funcionário aí que só pega no período da tarde, então ele começa às 14, vai até às 19, volta às 20, finaliza às 23, tranquilo. O primeiro período dele, a primeira parte do dia que ele trabalha para mim, é às 14 horas. Então, realmente, o período ali você vai colocar, né, os horários que o seu funcionário vai trabalhar para você. Pedro, eu tenho um funcionário que só bate ponto ali na entrada e na saída, porque ele trabalha 6 horas, é um estagiário, é uma estagiária, e aí, como é que eu faço? Se a pessoa só bate 2 pontos, pessoal, eu só vou colocar um período. Ou seja, ela só tem uma parte do dia que ela está disponível para mim. Ela entra às 8 e sai ao meio-dia, ela entra às 8 e sai às 14. Ela não tem ali um momento de almoço, então ela bate 2 pontos, uma chegada e uma saída. Se o dia do funcionário for quebrado em mais partes, aí sim você pode usar mais períodos. E notem que o sistema ele permite você dividir o dia até em 4 períodos. Então, pessoal, eu posso vir aqui e falar também que eu quero ali, né, colocar o café da manhã. Então, meu funcionário chega às 8, às 9h30 tem um café, depois ele volta do café às 9h45, sai para almoçar meio-dia, volta às 13 e toma um café da tarde ele também às 15h30, volta às 15h45 e finaliza o seu dia às 17. Posso criar um horário assim também, colocando o horário de café? Pode, mas notem que o sistema vai descontar desse seu funcionário, né, esses 15 minutinhos aqui, porque ele bateu o ponto, tá? Tem como tirar isso, a gente vai ver depois, mas o que eu queria mostrar nesse momento para vocês, que é possível você quebrar o dia do funcionário em mais partes, tá? Mas vamos começar pelo básico, vamos criar um horário ali das 8 ao meio-dia, da 1 às 17, e os outros aqui a gente vai descartar, né, o terceiro e o quarto período. Como eu preenchi aqui, pessoal, quando eu vier aqui embaixo marcar segunda-feira agora, olha que interessante, ele automaticamente já preencheu para mim, porque ele copiou o que eu coloquei ali em cima. Na terça também, na quarta também, na quinta também, tá? Na sexta também. Então eu consigo estar ali, né, rapidamente preenchendo meus horários dentro da plataforma. No sábado eu também venho trabalhar. Só que no sábado é só das 8 ao meio-dia. E aí, o que eu faço nesse caso? Ao marcar o sábado, note que ele vai trazer o dia todo. Mas, gente, o que foi preenchido aqui em cima, essa referência, ela é só uma ajuda. Nada disso é obrigatório. Eu posso editar cada um dos campos que eu tenho aqui e posso, inclusive, excluí-los. Então, olha só, acabei de excluir ali o sábado. Tem algum problema, né, o sábado de tarde? Não. E se vocês notarem, aqui do lado, na coluna chamada CHD, que é a nossa carga horária diária, ou seja, o quanto que o funcionário tem que trabalhar de dia ali para mim, ele preencheu de segunda a sexta com 8 horas e no sábado com 4 horas. Então ele já identificou o sábado como uma carga horária normal. Gente, importante, só porque eu coloquei o horário aqui, não quer dizer que o funcionário está proibido de trabalhar de tarde, tá? O funcionário ainda pode trabalhar de tarde, o funcionário pode trabalhar no domingo, o funcionário pode trabalhar no feriado, mas tudo isso vai entrar como uma hora extra, como um banco de horas. Ou seja, o funcionário, o compromisso dele comigo é o que eu coloquei aqui. Qualquer coisa a mais, ele tem que ser bonificado, tá? Então, algumas dúvidas que surgem aqui, né? A primeira delas, eu já dei até um spoiler aqui, né? É o feriado. Então, eu devo ou não marcar feriado? Depende. Se o feriado for um dia comum para você, um dia obrigatório, um dia que o funcionário não vai ganhar nada mais por ter vindo trabalhar, e inclusive ele vai tomar falta se ele faltar, você marca o feriado. Caso o feriado seja um dia onde o funcionário ganhe uma hora extra ali, né, ou normalmente 100%, ganha ali um banco de horas, aí você não marca. Como eu disse, o funcionário não está proibido de trabalhar no feriado, mas quando ele vier, o sistema vai enxergar que, opa, esse dia aqui não estava combinado, então eu vou jogar isso como horas especiais, como uma hora extra, como um banco de horas. Certo?
Legal, pessoal, entenderam esse conceito? Esse é o horário mais básico, é o horário comercial. A gente vai ver agora um horário também, só que noturno, porque ele trabalha ali a questão do fechamento, tá? Note que nesse momento o fechamento está como 23h59. Por que isso, né? Em algum momento o dia precisa ser encerrado. E o padrão, né, é às 23h59. Então, se o dia se encerra às 23h59, quer dizer que ele se abre à meia-noite. Então, dia 31, meia-noite, abriu-se o dia e o sistema está esperando o ponto ali do funcionário. O funcionário chegou, bateu o ponto ali às 8, meio-dia, 1, foi até às 19, nem saiu às 5, né? Fez até hora extra naquele dia. Tudo bem, né? Tudo isso aqui ele vai aceitar, porque às 23h59 ele vai falar, beleza, agora o dia 31 acabou, ele vai guardar tudo que foi trabalhado, né, os atrasos, as faltas, as extras, tudo, e vai à meia-noite novamente abrir ali o nosso próximo dia, né? A gente está gravando no dia 31 de março, ele vai abrir, no caso, dia 1º de abril, certo? Só que quem trabalha à noite vai ter um problema, tá? Então vamos voltar aqui em cima e vamos mudar esse horário. Vai ser das 20 à meia-noite, da 1 da manhã, até às 5 da manhã. Então vamos pegar em um restaurante, né, um bar noturno aí, e vamos mudar o horário e eu vou aplicar aqui dentro do sistema, só novamente tirando ali a carga de sábado, né, para diminuir para 4 horas. Olha só que interessante, ele já até viu um problema no fechamento e sugeriu, né, uma mudança ali, só que eu vou sugerir uma ainda melhor para vocês, né, eu particularmente gosto de deixar ali no meio do caminho. Gente, vamos colocar 23h59 para vocês enxergarem o problema que vai ter aqui, ó. O que aconteceria se eu tivesse com o meu fechamento às 23h59? O dia abriu à meia-noite, tá ali esperando o ponto do funcionário chega para trabalhar às 8 horas, o sistema pega o ponto no dia 31, deu 23h59 e o sistema vai abrir o dia 1º, né? Porque ele vai encerrar o dia 31 e abrir o próximo dia. O funcionário vai bater ponto à meia-noite, só que esse ponto já vai ser contabilizado como um ponto para o próximo dia. Ou seja, eu vou ficar com um ponto num dia e 3 pontos em outro. Perceberam um problema aqui que o seu relatório vai ficar todo quebrado? Apesar de o funcionário ele largar no próximo dia, então aqui perceba que ele vai entrar hoje para trabalhar às 8 da noite e largar amanhã às 5 horas da madrugada, ele ainda está finalizando o dia de hoje de trabalho. Então o funcionário entrou, ele começou o dia de trabalho dele às 8 horas do dia 31 e finalizou aquele dia de trabalho no próximo dia, só que às 5 da manhã. Então, nesse caso, pessoal, precisa se adaptar ao fechamento. Sugestão? 11h59 nesse cenário aqui meu. Então, olha o que eu acabei de fazer. Eu falei para o sistema que o dia do funcionário se encerra às 11h59. Por consequência, ele se abre ao meio-dia. Ainda são 10h43, quer dizer que o dia 31 de março ainda não foi aberto aqui dentro da plataforma. Quando der meio-dia, o sistema vai abrir o dia 31. E aí, né, ele vai começar ali a contar o dia 31 e esperar os pontos do funcionário. O funcionário vai chegar para trabalhar às 8, vai bater ponto à meia-noite, vai bater ponto 1 da manhã. Vamos exagerar aqui, ele não saiu 5 da manhã, ele saiu 8 da manhã, o movimento estava forte. Tranquilo, vai bater ponto 8 da manhã. Quando der 11h59 do dia 1º, ou seja, amanhã, o sistema vai encerrar o dia 31 no sistema, ele fecha aquele dia, e aí ao meio-dia de amanhã, aí sim ele abre o dia 1º. Então é como se eu pegasse as 24 horas do dia do funcionário e movesse elas mais para frente, tá? Justamente para eu conseguir juntar todos os pontos num único dia. A gente já tem um vídeo sobre fechamento e até mesmo os problemas, né? Foi o nosso primeiro direto ao ponto. Então, se você tiver dúvidas sobre o fechamento, assista, tá? Um fechamento mal configurado ali pode acontecer de ter ponto duplicado, né? Um ponto ali não aparecer no dia que você queria. Assiste esse vídeo que ele explica bastante sobre fechamento. Legal, pessoal. Vamos falar de outros tipos de horários aqui também, tá? Vamos falar... Antes da gente falar do outro tipo, vamos falar desse menu aqui da esquerda, porque eu preciso do horário aqui para mostrar para vocês. A plataforma ela ainda oferece algumas outras funções, como por exemplo, neutro, ponto automático saída 1, ponto automático entrada 2. O que quer dizer essas funções? Tá? Elas são usadas em alguns cenários muito específicos. Vamos começar pelo neutro. Quando eu marco neutro, eu neutralizo aquele dia. Então vamos passar um cenário aqui, ó, da 1 até a 5. Note que, nesse momento, o funcionário está trabalhando 48 horas semanais, o que tecnicamente é proibido, né? A pessoa não pode passar das suas 44 horas, mas vamos supor que, nesse meu exemplo aqui, foi combinado com os funcionários o seguinte: gente, dia de semana, vocês vão sempre trabalhar
das 20 à meia-noite, da 1 às 5. De segunda a sexta-feira. Sábado sim, sábado não, vocês vão trabalhar. Ou seja, ao invés de ter que trabalhar todo sábado 4 horas para dar as 44 horas semanais, em um sábado você trabalha 8 e no outro você folga. Assim, né, eu consigo ali distribuir as horas, lembrando que o acordo que você tem com o funcionário tem que permitir isso. O que acontece se eu marco o neutro aqui? Basicamente, ao marcar o neutro, eu tiro a obrigatoriedade daquele dia. E eu falo, sistema, se o funcionário ele bateu o ponto, pode pegar o ponto dele, pode ver as horas trabalhadas, inclusive se ele fez hora extra, pode registrar, né? Tudo normal, é um dia comum. Se essa pessoa não veio trabalhar, aí nesse caso a gente neutraliza esse dia e aí sim ele vive um dia de folga, tá? Então é uma função legal quando você ali, né, quer que fique fácil, né, gerenciar esse sábado de trabalho sim, sábado de trabalho não. Por exemplo, tá? É um caso de uso aqui, mas a função em si, basicamente, ela tira a obrigatoriedade daquele dia do funcionário. Ou seja, se vier trabalhar, dia comum, se não vier, folga. Ponto automático, saída 1 e entrada 2. Pessoal, se vocês forem parar para anotar, o funcionário ele tem a primeira entrada, a primeira saída, a segunda entrada e a segunda saída. Primeira entrada, nesse meu exemplo, 20 horas, que é quando a pessoa chega para trabalhar. Primeira saída, meia-noite. Segunda entrada, 1 da manhã. Segunda saída, 5 da manhã. Então, olha o que essa função faz, né? Eu estou automatizando a primeira saída do dia e a segunda entrada do dia. Então, eu estou falando para o sistema que esses pontos passam agora a ser automáticos nos dias que eu marcar essa opção. Para que isso? Tem gente que não quer que o funcionário bata ponto na hora do almoço. Então, ou na janta, nesse caso aqui, né? Eu poderia falar que toda vez que o funcionário bater ponto às 20, automaticamente o sistema insere o ponto da meia-noite, que é um ponto automático saída 1. Quando o funcionário bateu o ponto às 5 da manhã, automaticamente se insere o ponto à 1 da manhã, porque, né, o ponto automático da entrada 2 foi habilitado, tá? Então eu automatizo isso. Novamente, usem com moderação e somente use se for permitido no acordo coletivo seus aí. Mas se quiser, é possível tá ali, né, automatizando essas funções também, tá? Algumas dúvidas que surgem aqui, né? Nossa, Pedro, eu tenho aí um horário até parecido com o seu de noite, né? Ou aquele de dia que a gente colocou. Só que é difícil eu falar para você, né, que a pessoa vai sair para almoçar meia-noite. Se o movimento estiver forte, ela almoça mais tarde, ela janta mais tarde, ela janta mais cedo, né? Eu tenho flexibilidade no meu horário de almoço. Pessoal, flexibilidade é uma função que dá para configurar aqui no sistema. Só que ela fica no próximo menu, que é o menu de parâmetros, que a gente não vai entrar hoje. Basicamente, a gente vai ativar a compensação diária, tá? Onde eu consigo ali falar que se eu sair para almoçar 30 minutos mais cedo, eu posso voltar, né? Na verdade, eu preciso voltar 30 minutos mais cedo. Se eu sair 15 minutos mais tarde, eu posso voltar 15 minutos mais tarde. Tudo isso para fazer uma compensação do meu horário, mas ela precisa ser ativada dentro da plataforma. O importante é fazer o que eu fiz aqui, cadastrar um horário onde, teoricamente, essa pessoa iria almoçar. Certo, pessoal? Vamos avançando, então. Legal, tem mais coisa aqui na criação de horário, né? Lembra que eu comentei com vocês sobre ali o café? Olha só que interessante. Vamos voltar àquele primeiro horário nosso? Das 8 ao meio-dia. E da 1 às 5. Aplicado das 8 ao meio-dia e da 1 às 5, tá? Percebam que ele contou as 4 horas de manhã, mais 4 horas de tarde. E o momento ali de intervalo de almoço não entra na carga horária do funcionário. Todas as empresas trabalham assim, né? Só que se eu quiser colocar o café, lembra do café da tarde que a gente comentou? Das 8 ao meio-dia, na verdade das 8 às 9h30, né? Das 9h45 até meio-dia, da 1 até as 15h30 que eu tinha colocado, e das 15h45 até as 17h. Posso colocar o horário de café e pedir que o funcionário bata seu ponto? Pode, tá? Ele vai dar um aviso aqui, né, que segundo a CLT, nenhum intervalo pode ser menor que 45 minutos, é porque ele enxergou o horário de café como algo menor, né? Não tem problema, ele vai deixar você passar, tá? Normalmente cafés ali a 10, 15 minutos. Só que olha que interessante, agora que eu coloquei tudo aqui, ele está registrando para mim uma carga horária de trabalho de 7 horas e 30 minutos. Ele está tirando 30 minutos do dia desse funcionário. E está tirando da onde? Dos horários de café, né? Que a gente colocou aqui.
As empresas normalmente não descontam esse tempo do funcionário, né? Ela fala que aquilo é um horário de trabalho, mas ela simplesmente quer que o funcionário só bata ponto ali, né? Para que seja possível verificar se ele tirou o seu horário de café ali dentro do sistema. Tá? Tem como eu desconsiderar esses intervalos nessa contagem de tempo na carga horária. Para isso, então, eu preciso usar essa função desconto de intervalo. Pessoal, ela vem desativada no sistema, tá? Eu vou duplicar aqui rapidinho, já que a gente volta para o horário. Vocês vão ter que ativar ela. Pedro, onde que eu ativo? Configurações, preferências. Aqui dentro de preferências vão ter algumas preferências da plataforma, vocês vão entrar em cadastros. E dentro de cadastros, vocês vão notar, né, que vai existir uma função chamada exibir a opção de desconto de intervalos no cadastro de horário. Vocês precisam marcar ela e salvar para que aí sim passe a aparecer ela aqui, o desconto de intervalo dentro da plataforma. Pessoal, olha que interessante. Se a gente for parar para analisar, quais intervalos que eu quero desconsiderar? Eu quero desconsiderar o primeiro intervalo, o segundo não, que é a hora do almoço, e eu quero desconsiderar o terceiro intervalo. Tá? Então eu vou vir aqui no desconto de intervalo e eu vou falar aqui de segunda a sábado. Então eu vou marcar aqui todos os dias. Eu quero desconsiderar o primeiro intervalo, café da manhã, não quero descontar, e o terceiro intervalo. Tá? E aí nesse caso eu já posso salvar e o sistema ele já vai entender que, embora exista esses intervalos aqui, é só para bater ponto, não é para descontar. Olha a carga horária, já passou para 8 horas. Então, nesse momento, ele entende que é para ignorar esse intervalo no sentido de descontar tempo de trabalho do funcionário. Ele ainda precisa bater o seu ponto, mas esses 15 minutinhos não vão entrar ali, né, como uma carga horária não trabalhada. Certo? Então, bem legal. E também mais uma função que vocês podem estar usando. Vamos lá para cima de novo. Tem mais coisa aqui. Pessoal, aqui, como é que funciona, né? Eu posso definir os meus horários por períodos, que nem a gente fez aqui, mas eu também posso definir por uma carga horária. E note que ele já até bloqueou os períodos. Para que serve a carga horária? Às vezes vocês têm um funcionário aí que ele tem que cumprir para você uma carga de trabalho não especificada. Deixa eu até desmarcar aqui, a gente não precisa mais desses horários. Como é que funciona isso aqui então, né? Quando eu marco por carga horária, eu falo, olha, sistema, eu quero que o meu funcionário cumpra uma certa quantidade de horas por dia, não importando que horas que essa pessoa vai cumprir, tá? Então eu deixo somente uma carga horária obrigatória e não mais um horário obrigatório. Dá para fazer isso de 3 maneiras. Primeiro é o CHD, segundo é o CHN e o terceiro é o CHT, que engloba as duas. Vamos lá. CHD, carga horária diurna. CHN, carga horária noturna. Segundo a CLT, é considerado o dia das 5 da manhã às 10 da noite, tá? Isso seria o nosso período diurno. E também, segundo a CLT, das 10 da noite às 5 da manhã é considerado noturno. Então vamos supor que eu quero que o meu funcionário, durante o dia, das 5 da manhã às 10 da noite, ele trabalhe para mim 4 horas. Não importa a hora, contanto que seja de dia. Eu poderia vir aqui, marcar somente o CHD e marcar ali que, por exemplo, na segunda eu quero que esse funcionário cumpra para mim 4 horas durante o dia, na quarta, na terça, na quinta. Nota que eu não tenho mais horários, mas eu já tenho uma carga horária ali especificada de trabalho. Certo? Da mesma maneira, eu posso fazer a mesma coisa com o CHN. Falar que, olha, na verdade, eu quero as 4 horas, só que de noite. Ou seja, das 10 da noite às 5 da manhã. Pouco importa a hora que você trabalha, de você eu só quero 4 horas. E ele começa a colocar esses valores agora dentro do campo CHN. Ou seja, ele vai permitir 4 horas de trabalho, ele quer 4 horas de trabalho, só que somente noturno. E o CHT, né, pessoal? O CHT, ele engloba ali também tudo, né? Então, eu quero 4 horas de trabalho, não importa se é dia ou se é noite. Quer chegar ali às 10 da noite e ficar até 2 da manhã? Ou seja, pode fazer. Vai ser tudo noturno. Quer chegar ali 8 da noite e ficar até meia-noite? Pode fazer. Vão ser 2 horas de dia, 2 horas de noite. Quer fazer do meio-dia às 4? Pode fazer, porque é tudo diurno. Porque o CHT, ele não se importa mais com isso. Eu quero 4 horas nesse meu exemplo, não importando a hora de trabalho. Certo? E aí, novamente, é só marcar os dias da semana. Lembrando, tá, pessoal, que essas 4 horas de trabalho, se elas acabarem ocorrendo de noite, de madrugada, você também precisa se preocupar com o seu fechamento. Então, o fechamento você sempre tem que colocar ali num período que você saiba que o funcionário nunca vai passar por ele. Tá?
Legal, pessoal. Então, isso aqui é uma criação de horário básico dentro da plataforma. Pode criar por períodos, por horário de café, desconsiderar o café, neutralizar o dia, automatizar o ponto do almoço, colocar como carga horária, mexer no fechamento, né? Tudo isso é uma criação de horário básica dentro da plataforma para que você consiga ali atender horários que normalmente, né, você tem ali repetição semanal, né? Então toda semana eu tenho que trabalhar de segunda a sexta. Legal, é aqui que eu vou criar esse tipo de coisa, tá? Escalas, 3x1, 12x36, tudo isso a gente vai ver no próximo menu, que é o nosso menu de horários detalhados. Clicou em salvar, pessoal, ele vai gerar o horário para você. Obviamente aqui eu não vou salvar, mas você vai ficar com uma lista de horários dentro ali da sua plataforma. E essa lista você consegue ali tá editando, tá excluindo, e no momento que você for cadastrar o funcionário dentro da plataforma, o sistema vai pedir ali para você, né, escolher quais desses horários você quer colocar ali para a pessoa. Certo, pessoal? Então isso é o horário básico aqui dentro da plataforma. Vamos avançar, vamos falar do nosso próximo menu, cadastros, horários detalhados. Pessoal, é dentro de horários detalhados que vocês vão trabalhar alguns horários diferenciados ali dos seus funcionários. E hoje há 3 maneiras de trabalhar com esses horários diferenciados: modo básico, modo avançado e modo escala de revezamento. A gente vai ver o básico, o avançado e por último escala de revezamento. Pessoal, o modo básico, ele serve ali para você trabalhar períodos de horários do seu funcionário. Então, vamos supor, Pedro, eu trabalho ali no primeiro turno, todo dia das 6 da manhã às 2 da tarde. Então, lá no meu cadastro, tem lá no meu horário, né, de trabalho das 6 às 2. Legal. Só que agora, no mês de abril, foi combinado comigo que um funcionário vai sair de férias e eu vou ter que cobrir o segundo turno dele, das 2 às 10 da noite, por exemplo. E aí, como é que eu faço? Eu vou lá no cadastro meu, edito, e aí depois, quando acabar as férias dele, quando começar o próximo mês, eu vou, edito de novo. Estão percebendo que existe uma chance de erro ali? Você vai ter que mudar quando eu for para o segundo turno, e você vai ter que mudar quando eu retornar para o primeiro turno, quando o meu colega voltar das férias. Como é que eu posso evitar isso? Uma das maneiras, então, horários detalhados, modo básico. Aqui, pessoal, ele vai trazer para você uma tela onde você pode filtrar por todas as modificações já feitas ali, né, no modo básico. Então, você pode escolher o período, os funcionários, e ele vai trazer para você isso na tela. Para adicionar um ajuste, é bem simples, canto superior direito, você vai clicar no botão adicionar horário detalhado, e aqui entra o que eu falei, né? Eu poderia falar que o mês que vem, o mês de abril, então do dia 1 ao dia 30, eu quero que o funcionário, então eu escolho aqui na lista de funcionários, eu vou até me filtrar aqui, eu quero que o funcionário Pedro, ele siga um horário do administrativo 2. E aí eu salvo. Pronto, pessoal, automaticamente eu já consigo ali mudar só aquele período especificado, o horário do funcionário Pedro. Quando chegar lá no dia 1º de maio, né, o sistema automaticamente me retorna para o que tiver lá no meu cadastro. Então você diminui a chance de erro. Você pode marcar como folga também, tá? Então, às vezes, ali você quer especificar que, embora eu esteja nesse horário, eu vou ter dias de folga sábado, domingos e sextas, então eu posso especificar, né, as folgas dentro aqui da plataforma, caso eu queira dar mais folgas para esse funcionário. Posso mexer no fechamento ali também, né, que nem a gente viu, que às vezes tem um fechamento diferenciado, eu tenho que mexer, né? Posso filtrar minha lista de funcionários aqui que está aparecendo também, por empresa, por cargo, né? Então, nossa, tem muita gente aqui e eu queria fazer isso para todo mundo da empresa RW Tech. Então eu posso selecionar só a RW Tecnologia e ele vai trazer somente as pessoas que estão dentro dessa empresa. Então é bem flexível essa questão, né, de você estar mudando momentaneamente o horário do funcionário. Certo? Clicou em salvar, você fez a sua modificação ali dentro da plataforma. Modo avançado. Pessoal, o modo avançado, ele não é muito diferente do modo básico. A ideia do modo básico é o quê? É eu trazer ali um período de dias e modificar aquele período de dia dentro da plataforma. Então, o mês que vem inteiro, eu, Pedro, quero mudar o meu horário. Mas e se for algo ainda mais pontual? Então, hoje eu vou seguir o horário do administrativo 2, amanhã do segundo turno, depois da manhã o meu horário, no outro dia eu vou seguir ali o banco de horas, né? Então, horários diferenciados. Como é que eu faço para ser tão específico nessas questões de horários?
O modo avançado traz isso. Aqui no modo avançado eu escolho um período, eu vou escolher um período menor aqui, tá pessoal, do dia 24 até o dia 31, e também o funcionário ou os funcionários que eu quero trabalhar. Então vamos usar aqui alguns funcionários de exemplo, vai ser a Valquíria e o Pedro. Tá? Legal, feito isso, eu selecionei o período que eu quero trabalhar, o time que eu quero trabalhar naquele momento, eu posso filtrar e o sistema traz ali para mim essa tabela aqui. Então, notem que eu tenho os dois funcionários aqui, a Valquíria e o Pedro, e os dias que eu escolhi, 24, 25, 26, e perceba que os dois estão com X nos horários deles. O X significa aqui na tabela do lado que eu não tenho um horário detalhado. Ou seja, se eu parar meu mouse em cima, ele mostra para mim exatamente o horário ali que a Valquíria tem que trabalhar naquele dia. Se eu parar no Pedro aqui, ele mostra o horário que o Pedro tem que trabalhar naquele dia também, tá? Então ele traz ali o menuzinho. Ou seja, o que tiver lá no meu cadastro é o que eu vou ter que seguir, porque eu não tenho nada de especiais nesses dias. Por isso o X. Se eu quiser, eu posso falar que, por exemplo, eu quero dar uma folga. Então, hoje, dia 31, segunda-feira, estou dando uma folga para a Valquíria. Eu marco o dia 31 e coloco a opção 0 aqui, que representa para mim uma folga. O Pedro ele vai mudar o horário dele hoje. Então, na realidade, eu quero que o Pedro ele trabalhe para mim o código 5. Ele vai chegar às 2h20 e sair às 10h20. Então, 10h20 da noite. Então, apesar de eu ter o meu horário fixo, hoje eu, gestor, estou especificando um código de trabalho diferente. E eu posso fazer isso para vários dias e para vários funcionários ao mesmo tempo. Tá? Eu consigo estar ali editando, excluindo, pesquisando por horários, adicionando, copiando o que eu fiz para um funcionário para o outro. Então, beleza, eu quero dar uma outra folga ali para funcionar a Valquíria na quarta, na sexta eu quero mudar o horário dela para o código 2, e na segunda eu quero mudar o horário dela para o código 3. Note que eu tenho ali um padrão e eu quero a mesma coisa no Pedro. Então eu venho aqui, seleciono ela, copio, né? E aí seleciono agora o Pedro e colo, e o sistema cola para mim o mesmo padrão. Então eu tenho bastante flexibilidade, né? E pessoal, se você quiser, você pode até baixar o relatório, ele vai mostrar essas modificações feitas. Então você modificou demais e quer ali deixar isso pregado em algum lugar para o pessoal ver, né? Você pode fazer isso. Então o sistema ele é bem intuitivo quanto a isso. Então você consegue trabalhar de maneira ali bem pontual o ponto de cada um dos funcionários, né? Os horários de trabalho de cada um dos funcionários dentro da plataforma. Pode pesquisar por horário aqui, se tiver muito, por código do horário, né? Você consegue também ali filtrar por empresas, tudo aquilo que a gente viu, né? Existe aqui também as possibilidades de você trabalhar. Bem legal isso, né, pessoal? Então, mais uma maneira de você estar trabalhando os pontos dos seus funcionários. Pessoal, e o mais utilizado, o mais legal, é o modo escala de revezamento. O modo escala de revezamento, ele vai trazer ali para você a possibilidade de criar uma escala. Então, eu tenho a clássica, né, a 12/36. Então, eu trabalho um dia, folgo o outro. Como é que eu faço para fazer isso, né? Porque se você for parar para pensar, uma escala 12/36, acaba que se nessa segunda-feira é uma segunda de trabalho, a próxima segunda cai para mim uma segunda de folga, porque a semana é ímpar, né? E eu trabalho ali com dias pares, um dia de trabalho, um dia de folga, acaba que a próxima segunda é uma folga. Então eu não tenho um padrão semanal, toda semana é algo diferente. Por isso, então, eu crio uma escala. Ao entrar aqui, ele vai trazer para você todas as escalas já criadas, né? No meu aqui não tem nenhuma, no de vocês, se estiver criando do zero também não. Mas vocês podem ir lá no canto superior direito e clicar no botão adicionar escala. Pessoal, aqui é importante, tá? Não é muito diferente da criação de horário que a gente viu agora há pouco. Só que lá no horário, como é que funcionava? Eu colocava que eu trabalhava na segunda, eu trabalhava na terça, eu trabalhava na quarta, na quinta, na sexta e no sábado. Ao não marcar o domingo, automaticamente eu estava configurando aquele dia como um dia de folga. Só que na escala você também tem que informar dias de folga, você tem que informar dias de trabalho e dias de folga. Vamos criar então, hoje é um dia ímpar, né? Vamos criar uma escala, o pessoal costuma chamar muito assim, né? Escala diurna ímpar. Certo? E essa escala diurna ímpar, eu vou falar que o funcionário trabalha das 7 da manhã às 7 da noite. Pessoal, como é que funciona a criação de escala aqui, tá? É bem simples. Primeira coisa, eu vou vir aqui, eu vou escolher que tipo de trabalho eu quero criar naquele dia daquele funcionário. Então, o mais importante é você definir se você está criando ali um trabalho por período, um trabalho por carga horária,
ou se é um dia de folga. Vocês já vão entender isso melhor. A gente vai começar, como hoje é um dia de trabalho, a gente vai começar colocando ali uma carga horária das 7 ao meio-dia, da 1 às 19. Ou seja, 12 horas de trabalho com 1 hora de almoço. Nesse momento eu quero registrar um dia de trabalho, por isso que eu preenchi esse campo. Se fosse carga horária somente, tá pessoal? Eu quero 12 horas. Eu poderia vir aqui e simplesmente preencher também, igual a gente fez lá no horário, né? Colocando que eu quero 12 horas no dia. Então não importa a hora que a pessoa trabalhe. Eu quero 12 horas contanto que seja de dia, né? Então eu posso fazer isso também. Ou eu quero 6 horas contanto que seja de noite, né? Igual a gente viu lá na criação do horário, você pode fazer por aqui também. Mas vamos focar no mais clássico, que é quando a pessoa tem horário de entrada e saída. Legal, então nesse momento eu quero definir um dia de trabalho. Mas quais são esses dias? Já que a gente fala desse menu aqui que a gente está pulando também, eu quero cadastrar de hoje até hoje. Tá? Então de hoje até hoje, eu posso vir aqui e posso inserir isso na minha tabela. Então olha que interessante, eu coloquei das 7 ao meio-dia, da 1 às 19, do dia 31 até o dia 31. E vou inserir isso na minha tabela. Acabei de criar um dia de trabalho, dia 31/3. Amanhã, o que é? Uma folga, né? Para essa escala 12 por 36. Então, eu vou tirar aqui em cima de período e vou aplicar uma folga. Então, nesse momento, é o que eu quero aplicar uma folga do dia 1º até o dia 1º. E novamente eu vou inserir isso na minha tabela. E olha só que interessante. Acabei de criar um dia de folga. Perceberam que a partir de agora é só repetição? Então não precisa ficar voltando lá em cima e fazer dia a dia não, tá pessoal? Você pode avançar mais o menu aqui para baixo e falar, sistema, vamos repetir agora essa escala. Olha para mim o que eu fiz do dia 31 até o dia 1º, ou seja, os 2 dias que eu entrei aqui na plataforma. Então, pessoal, se fosse uma escala 3/1, 3 dias de trabalho, 1 dia de folga, você entraria ali com pelo menos 3 dias de trabalho, 1 dia de folga e pediria para o sistema repetir, tá? Analisando aqueles 4 dias. E sistema, pode repetir para mim, tá? A partir do dia 2 de abril até... Você pode criar até 1 ano de escala, tá? Eu vou criar ali até 31 de dezembro. E salva. O sistema ele vai analisar e ver que você criou uma escala trabalho, folga, trabalho, folga. Ele vai repetir isso, tá? Então, dia 31, trabalho, dia 1º, folga, dia 2, trabalho, dia 3, folga. Ele automaticamente vai fazer isso para você a partir de agora, analisando a sua entrada da sua escala dentro da plataforma. Tá? Se fosse ali, que nem o exemplo que eu dei, 3/1, né? Então, eu teria ali dia 31, dia 1º, dia 2, dia 3. Eu pediria para o sistema analisar do dia 31 até o dia 3, aquela escala 3/1, né? E pediria para ele repetir a partir do dia 4 até 31 de dezembro. Então você pede para ele analisar a escala e depois repetir. Isso, obviamente, é uma escala diurna. Pessoal, legal. Vamos agora limpar isso e a gente vai falar, né, do pessoal que vai trabalhar amanhã. Então, se eu tenho uma escala diurna ímpar, eu tenho que criar uma par. Então, a par é o pessoal que vai substituir, né, a B, a par, você pode chamar do que você quiser aí. É o pessoal que vai substituir. Então, nesse caso, eu vou criar uma escala diurna B. A diurna B, olha que interessante. Se a de hoje está trabalhando, a de amanhã hoje está descansando. Então, eu começo com uma folga no dia de hoje. Então, de hoje até hoje, eu aplico uma folga aqui dentro da minha plataforma. Por quê? A outra escala está trabalhando para que essa possa estar descansando hoje. Amanhã, dia 1º, essa turma vai vir trabalhar. Então, eu preciso voltar aqui em cima e colocar uma carga horária de trabalho para eles, das 7 ao meio-dia, da 1 às 19. E aí eu consigo estar ali, né, inserindo. Então, olha só, a primeira escala lá, a ímpar, né, que a gente criou trabalho, folga, trabalho, folga, trabalho, folga. Essa aqui eu já mudei para folga, trabalho, folga, trabalho. Então, enquanto um está trabalhando, o outro está folgando. Enquanto o outro está folgando, o outro está trabalhando. Então, uma escala ali está cobrindo a outra. Normalmente é assim, né? Você tem times diferentes para atender ali dias diferentes. É assim que você vai conseguir ter, então, várias escalas para atender cada um dos times e vai pedir para o sistema repetir ali também, do dia 31 até o dia 1º, do dia 2 até o dia 31, e ele vai criar toda a sua escala, só que agora no padrão, folga, trabalho, folga, trabalho, folga, trabalho. Legal. Tenho também o time noturno, né? Então vamos criar ali o noturno A, escala. A escala noturna A, o pessoal, ele trabalha o quê? Hoje, só que trabalha das 19
à meia-noite, da 1 da manhã até às 7 da manhã. Então eles cobrem ali, né, o período noturno de hoje. Só que esse pessoal, a gente precisa trabalhar também um fechamento, né? A gente já conversou sobre fechamento hoje, e até minha sugestão foi colocar aqui 11h59. Então, para eles, quando eu estiver criando a escala deles, eu preciso mudar o fechamento, falando que para quem vai trabalhar hoje de noite, o dia vai se começar ao meio-dia. Então, hoje ao meio-dia vai abrir o dia 31 e o sistema vai esperar esse funcionário bater ponto. Ele vai bater ponto às 19, à meia-noite, à 1 da manhã, às 7 da manhã, tudo bem, ainda é dia 31, porque o dia 31 só vai se encerrar às 11h59 de amanhã, do dia 1º, e aí sim ele guarda todos esses pontos somente no dia 31. Portanto, pessoal, quando eu vier aqui embaixo e falar os dias de trabalho que o meu funcionário tem que trabalhar, muita gente confunde, coloca aqui do dia 31 até o dia 1º, porque eu pego hoje e largo amanhã. Mas não, eu vou estar largando na manhã, só que ainda é dia 31. Então eu vou criar um período de trabalho do dia 31 ao dia 31. Porque apesar de eu largar no próximo dia, por conta do fechamento, amanhã, né, às 7 horas da manhã, ainda é dia 31. E eu vou inserir isso na minha tabela, né? Deixa eu limpar aqui, vou inserir, e ele vai criar um trabalho para mim, ó, do dia 31, das 19 à meia-noite, da 1 às 7. Tá? Legal, pessoal, bem interessante isso, né? Agora é repetição, eu volto aqui em cima e falo que amanhã é dia 1º, esse pessoal vai folgar. Então, eu selecionei o dia, selecionei a situação de folga, vou inserir isso na minha tabela, peço para repetir, aqui embaixo no ciclo de referência, né? E aí eu gero a minha noturna. Então, uma a uma eu vou criando e vou salvando, vou criando e vou salvando, vou criando e vou salvando, tá? E da mesma maneira, só para a gente finalizar, né? Passando por todas as escalas, eu vou criar também a noturna que vai trabalhar amanhã. Então, eu tenho a noturna B. A noturna B, vamos limpar a nossa tabela, né? A noturna B, hoje, dia 31, eles estão folgando. Então eu mudei para folga ali, dia 31, vou inserir isso na minha tabela. E amanhã, por consequência, eles terão que trabalhar para cobrir o time que vai trabalhar hoje de noite, né? Que eles vão estar de folga. E aí eu mudo ali e coloco agora um período de trabalho para esse pessoal, das 19 à meia-noite, da 1 da manhã, até às 7 da manhã. Perceberam, pessoal, que eu criei 4 escalas aqui? Então eu criei ali o 12x36, onde eu tenho uma empresa que ela nunca para. Sempre tem alguém ali, né, trabalhando. Então eu tenho o time diurno que está aqui hoje, que vai ficar das 7 da manhã às 7 da noite. Ao terminar às 7 da noite, o noturno A vai entrar, das 7 da noite às 7 da manhã de amanhã. Legal. Amanhã às 7 horas da manhã, o diurno B vai assumir o lugar do noturno A, então eu fico ali num ciclo de 24 horas rodando entre essas 4 escalas. Então, bem legal, né? Vocês podem estar aí configurando também as escalas dentro da plataforma, tá? Lembrando, tá, pessoal, lá no cadastro do funcionário, é muito comum o pessoal confundir, tá? Quando você cria uma escala, tem um campo só para escala. Então, mostrando rapidamente, nem é o nosso foco de hoje, mas mostrando rapidamente, quando você for cadastrar o funcionário, for editar ele, pouco importa, né? Você vai ter que definir se essa pessoa tem um horário ou se ela tem uma escala. Quem tem horário, pessoal, não tem escala, até porque a própria escala é o horário da pessoa. Então, ou você define um horário comum, que é aquele padrãozinho que eu falei para vocês, né? De segunda a sexta, de segunda a sábado, que repete toda semana, ou você escolhe uma escala. Então, uma escala 12x36 ali para aquele funcionário que eu estou criando agora. Se tiver escala, não coloca horário. Se tiver horário, não coloca escala. Legal, pessoal? Outra coisa muito interessante também, lembra que eu comentei com vocês do modo avançado? Que você pode pontualmente mudar o horário do funcionário ali. Então, hoje eu quero mudar o horário da pessoa. Tem como fazer isso também aqui na parte de gerenciamento. Na parte especificamente de gerenciamento de pontos. Aqui dentro, quando você seleciona alguém, por exemplo, vamos pegar aqui o funcionário Pedro, ele vai trazer para mim ali, eu peguei esse mês, tá? Ele vai trazer para mim o código de cada dia que eu tenho que trabalhar, que é o código do meu horário. Então eu posso vir aqui e momentaneamente clicar no lápis de edição no dia 3/3 e falar que nesse dia eu trabalhei num outro horário. E ele vai trazer uma tabela para mim com todos os códigos lá dos horários trabalhados. Então, por aqui também eu consigo mudar o horário do funcionário. Tá? Então, é possível fazer isso por aqui também, bastando mudar o código e tem até mesmo o código 0
que é o código folga. Então, ele é muito parecido com o modo avançado, né? Mas dá para você fazer aqui pelo gerenciamento de pontos. Legal, pessoal. Dá para fazer isso também pelo visualizar pontos por dia, que é esse mesmo menu aqui, só que nesse caso ele vai trazer ali para você, né, somente um dia, mais de todos os funcionários. Então eu posso vir aqui no visualizar pontos, escolher o dia 28, tá? Sexta-feira passada, clicar em exibir e nesse momento ele está trazendo aquela mesma tabela de gerenciamento que a gente viu. E aí eu consigo gerenciar os pontos dos funcionários e também consigo mudar o horário deles, só que no caso somente no dia 28, que foi o dia que eu escolhi. Então note que eu também tenho a coluna aqui editar horário. Ele se assemelha muito ao modo avançado, né? Mas é uma outra maneira de ver essa informação na plataforma. Legal, pessoal? Então, espero aí que eu tenha esclarecido todas as dúvidas de vocês. Vocês precisam montar o horário de vocês conforme a necessidade e aí o sistema vai entender que tudo que foi trabalhado a mais, a menos, é para punir, é para bonificar. É muito importante que você cadastre tudo bonitinho para que lá no final do mês o seu relatório venha fechadinho com tudo que o seu funcionário tem direito a receber e tudo que ele vai perder ali, né? Tudo que ele vai ser punido por não ter cumprido ali com você algo, tá bom? A gente se vê semana que vem na próxima segunda, então. Um grande abraço, tchau, tchau.